Então vamos continuar o nosso Sermão do Monte. E hoje nós estamos no capítulo 7, no último capítulo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos estar aqui conversando do capítulo 7 até o capítulo 12 na noite de hoje, para depois nós termos o nosso momento exponencial e na próxima quarta terminamos assim do capítulo 13 do versículo 13 ao versículo 29 e fechamos então o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como eu venho dizendo, venho conversando em torno deste sermão que foi pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, é a lei do governo de Cristo. E nós que somos uma igreja de Cristo, que somos a igreja de Cristo, precisamos primeiro conhecer qual é essa lei do governo de Cristo, de maneira que nós possamos, de forma consciente, estar obedecendo e fazendo parte deste governo. Consequentemente, a primeira parte que nós vimos haja vista deste capítulo 7, parece que cada parte deste versículo deste capítulo tem uma mensagem diferente. Se nós formos ver na vossa Bíblia, acredito que em cada texto, ou em cada trecho deste capítulo, você vai ter um subtítulo, mas parece dar a ideia de que cada um tem uma mensagem própria, cada um tem um ensinamento próprio nesses subtítulos que tem. Mas a verdade é que o capítulo 7 só trata de uma única coisa. O eixo condutor que interliga todo o capítulo 7 é o relacionamento. Haja vista que todo o Sermão do Monte, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, o Senhor Jesus vem falando sobre como aqueles que fazem parte do seu reino precisam se portar, desde o ponto de vista das suas atitudes, das suas influências, do seu caráter, das suas amizades. E nós não podemos achar que a convivência, o relacionamento dentro da comunidade cristã ou dentro da comunidade de fé haveria de falhar do nosso Deus, haveria de faltar neste suco que ele estava preparando para o povo escolhido dele. Logo, a comunidade cristã também ganha uma atenção especial no Sermão do Monte, no Sermão de Jesus. Aí sim, ele vai falar como os irmãos devem se portar nesse capítulo 7. Algo bastante nos ajudando aqui, que entender como nós vamos tratar um ao outro é algo bastante lindo, não só relacionado nós para conosco mesmos, mas nós para com aqueles que são incrédulos, a nossa relação com Ele. Porque a igreja do Senhor precisa ser um lugar em que os membros se ajudam mutuamente, precisa ser um lugar em que os relacionamentos precisam ser avancalados, em que as pessoas precisam ser ajustadas a uma justiça que o mundo não conhece, em que o relacionamento das pessoas sejam honestos, sejam leais para com eles, um para com o outro e para com o Senhor Deus. Seja um lugar em que os incrédulos sejam atraídos pela forma com que a gente vive um para com o outro. Isto é pressuposto de Deus para a sua igreja, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de amizade, um lugar de fraternidade. Mas infelizmente também este lugar, que deveria ser um lugar de exemplo, se torna um lugar de condenação por muitos, se torna um lugar de manipulação e se torna um lugar de muita gente simplesmente desprotegida por causa de acusação, por causa de impaciência, por causa de incompreensão, por causa de partidarismo, por causa de amiguismo, por causa de problemismo. Torna simplesmente a igreja um lugar onde os membros deveriam refletir Cristo em todas as oportunidades. Deixam a mercê de dar um testemunho de vida. Então nós vemos aqui Jesus preocupado com isso,
John Piper, um grande teólogo e pastor batista dos nossos tempos americano, ele vai dizer algo bastante importante. O modo de vida cristã é extremamente ameaçador, é problemático para aqueles que querem apenas brincar de igreja, enquanto continuam amando as dádivas de Deus mais do que a Deus da dádiva. Sabe o que ele está querendo dizer para nós? Quando a igreja se trata ou se torna simplesmente um entretenimento para nós, ou quando a igreja se torna um meio de nós alcançarmos os nossos fins pessoais, nós estamos desviando do propósito dele, brincando de ser igreja, amando mais o vislumbre que isso pode nos dar do que propriamente amando a pessoa de Deus, que é carregar a cruz, que é carregar o nome de Jesus, que é fazer por amor ao Senhor Jesus. Nós precisamos saber que nós fomos chamados, irmãos, não para que o nosso nome seja conhecido, mas para que o nome de Cristo Jesus em nós seja conhecido. Então nós precisamos avaliar até que ponto, como nós temos sido igreja. Será que o ser igreja que nós temos sido é impactante na vida dos outros? Os outros têm desejo de ser igreja a partir de nós? Ou têm questionado? Para a nossa reflexão nessa noite, esses 12 primeiros versículos desse capítulo 7, nós vamos estudar sobre os relacionamentos de um verdadeiro cristão. Primeiro, a primeira lição está no versículo 1 e 2. Olha o que o texto vai dizer. Não julga, para vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julguem ou julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Deixe a sua Bíblia aberta. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que o relacionamento de um verdadeiro cristão para com outro cristão está nesses 2 primeiros versículos para a nossa meditação. Agora, algo bastante importante é que o que Jesus está querendo nos dizer aqui é algo bastante sério. É que todo o Sermão do Monte, Jesus vem falar sobre o caráter, a influência, a justiça, a prática religiosa, a ambição do cristão, tudo isso. E no versículo 7, ele concentra sobre relacionamento. Como nós precisamos ter dentro da nossa comunidade de fé um relacionamento. E ele começa com a atitude de um irmão para com outro irmão. E algo bastante sério é que Jesus não está dizendo que nós devemos suspender todo e qualquer tipo de julgamento moral em relação a outra pessoa. Jesus não está dizendo que nós devemos passar a mão na cabeça de pecado de todo mundo. Jesus não está dizendo que nós não devemos dizer aquilo que é errado, combater aquilo que é errado e avaliar e elogiar aquilo que é certo. Jesus não está nos dizendo para não dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, ou não simplesmente dizer aquilo que é uma conduta correta a um cristão fazer e aquilo que é uma conduta errada a um cristão não fazer. Porque muita gente diz, olha, não fala de mim porque a palavra diz não julgueis, irmãos. Não julgueis. A bem da verdade é que Jesus não está dizendo isso. O problema aqui é que Jesus está simplesmente combatendo aquilo que eu chamo de julgamentismo. É quando a pessoa quer julgar o outro, simplesmente ser crítico e não olhando para si mesmo. O ser crítico é alguém que está propenso a julgar o outro sem misericórdia, sem graça, sem amor. Condenar o outro, gravatar, como a galinha procura ciscar a comida no chão, procurando o erro do outro para expor. É isso que Jesus está condenando. Sabendo que todos nós, com a mesma medida que a gente julgar o outro, medir o outro, essa mesma medida será aplicada a nós. Nós não vamos simplesmente tolerar pecado. Nós precisamos sim combater o pecado, porque o pecado é errado diante de Deus, com amor, com graça,
não para matar, mas para levantar, não para simplesmente acusar, mas para ajudar a curar. O julgamento que Jesus está aqui dizendo, não julgueis, é você sair espalhando, é você fazer parte daquela pessoa que só sabe jogar lenha na fogueira e nunca água para acalmar a fervura. Esse tipo de situação Jesus está condenando. Não pode haver dentro da comunidade de fé. Crítico é aquela pessoa que gosta de encontrar erro na vida do outro. É aquela pessoa que trabalha incessantemente para encontrar erro nos outros e para apontar. Crítico é alguém negativo, alguém destrutivo, alguém que não produz vida na vida de ninguém. Pessoa que só produz morte, aquilo que ela fala é negativo, sempre negativo, ela não vê nada de positivo na vida de ninguém. Alguém que gosta de procurar conversa negativa na vida do outro. A pessoa pode fazer 99%, mas um erro que ela fez é aquilo que a pessoa vai ver que a pessoa fez. E aí ela sai espalhando. É pessoa que não olha para o amor. Agora, o grande problema de uma pessoa crítica é que ela quer ocupar o lugar de Deus. Ela quer ocupar o lugar do julgador. Ela quer sair apontando o erro. Ela quer simplesmente ocupar um lugar que ela não tem qualificação para tal. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não julgue para você não ser julgado. Você não foi qualificado, você não foi chamado, não foi separado para juiz. Como diz Spurgeon, o santo não foi chamado para ser juiz, mas o santo não foi chamado para ser simplório. É isso mesmo. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver apontando o erro de ninguém, mas nós fomos chamados para tentar apaziguar com misericórdia, com paz, com amor, com graça. E não publicitar a morte, mas vida. Cuidar com a nossa língua, porque ela tem poder para matar e dar vida. Meu irmão, a segunda lição que a gente aprende aqui está no versículo 3 a 5. Olha o que o texto vai dizer. Para que você vê o cisco no olho do seu irmão. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu olho. Segunda lição que a gente aprende aqui é que muita gente está tirando o cisco do olho do outro, ele mesmo está cego por uma grande viga. É ridículo julgar os outros e esquecendo dos nossos próprios pecados. Sabe, algo bastante sério é que quando a caricatura que a gente faz do outro é transferida para nós e as nossas mazelas são expostas, a gente não gosta de brincadeira. Mas quando a caricatura do outro chega até nós e nós começamos a expor, não, que é isso? Eu preciso expor para ajudar o meu irmão. Eu preciso expor. Que coisa você ouviu? O que aconteceu? Você ouviu o que ele fez, dona Alta? A dona Alta viu o que ela fez? Você ouviu? Mas quando se trata de você, por que vou fazer isso? Por que falar de mim? Quando a caricatura é o inverso, parece que a gente não gosta muito de brincadeira. Mas quando nós estamos do lado que aponta o dedinho, não, nós estamos na defensiva. É isso que Jesus está dizendo aqui, que é ridículo. E Jesus, ele é lindo demais. Jesus é lindo. Para que nós temos uma facilidade de minimizar os nossos problemas e exagerar as faltas dos outros. Isso é grave, é isso que Jesus está condenando. As pessoas minimizam seus erros, não olham para si.
Não percebe o quanto ela é pecaminosa, o quanto ela é pequena, falando do outro. Jesus usa simplesmente de uma forma tão cômica. Eu já gosto de Jesus, porque Jesus não tem meio termo, o Paulinho. Repara a forma cômica que ele chega para dizer assim: como é que você acha que você, imagine, Rúbius, você com um cisquinho de uma serraria, um cisquinho de madeira, cisquinho no olho, e o outro cara com um pedaço de viga no olho dele. Olha a comparação que Jesus faz. Jesus é lindo. E aí vai assim: o que você acha que você vai conseguir com a viga dentro do seu olho, travando, bloqueando sua visão, e você pedindo para tirar do outro? Você primeiro, para fazer isso, você precisa tirar essa viga que está no seu, que está bloqueando toda a sua visão, para depois você ver o cisquinho pequenininho. Sabe o que ele está dizendo? É que muitas vezes a gente está publicitando a vida dos outros, a nossa vida está pior do que as dos outros. E a gente não está vendo isso. Por quê? Porque nós simplesmente somos ávidos a exagerar a causa do outro, porque nós somos mal por natureza. Se o sangue de Jesus não estiver realmente sobre a nossa vida, se nós não estivermos verdadeiramente na graça de Deus, nós continuamos mal ainda que sentados no banco de uma igreja. Jesus está dizendo: olha, amigo, é que muitas das vezes, no ato de bondade, tentando tirar um cisquinho, deixa falar um pouquinho de você, na verdade, você está procurando simplesmente um fator para inflar o seu próprio ego. Você diz: não, eu vou tirar esse cisquinho aqui, Rubem, para dizer que eu não sou igual a você, mas eu tenho uma trave jogada dentro do meu olho. Para dizer que eu sou diferente de você, alta. Mas a minha vida está tão podre quanto ou pior. Isso que Jesus está querendo dizer. Olha só, pare. A comunidade de fé não pode ter esses tipos de procedimento. Nós precisamos parar e olhar. Eu costumo dizer, e sempre digo, eu não mando recado para ninguém. A comunidade de fé não pode mandar recado para o outro. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Cisquinho no olho, tira seu primeiro. Olha para si primeiro. Depois você vai ajudar o outro. Porque como é que você doente consegue ajudar o outro doente? Como que você cego consegue ajudar o outro cego? Primeiro você precisa se curar para depois ajudar o outro doente. O que Jesus está querendo dizer é que primeiro você precisa tirar, abrir os seus olhos, se curar espiritualmente, arrancar a raiz que está no seu coração, de achar-se melhor do que o outro, para depois ajudar o outro. Esse é o grande problema. É que na nossa visão religiosa, os nossos atos de misericórdia, muitas das vezes de aparente bondade, eles só são para inflar o nosso ego, e não para a glória de Deus. É só para dizer que a gente faz. É só para dizer que a gente é só para dizer que a gente está, e não para dizer que Jesus é, Jesus faz e Jesus está. Cuidemos dos nossos atos de bondades aparentes. Qual é o nosso dever enquanto comunidade de fé? Não é mostrar cisco no olho do irmão, nem tirar cisco com uma vida cobrindo os nossos próprios olhos. Sabe qual é o nosso dever? Primeiro, tirar a viga do nosso próprio olho. Primeiro, lidar com os nossos próprios pecados, com a nossa própria vida. E então, só então, ter uma visão clara, necessária para tirar cisco do olho do nosso irmão. Se a gente não consegue primeiro olhar para nós, fazer uma introspecção, fazer uma varredura, fazer um raio-x. Nesses dias eu fui fazer um exame, me colocaram numa máquina, e aí quando eu saí de uma máquina me deram umas fotos exponenciais, umas fotos, dona Alta, exponenciais minhas, da parte de dentro, mostrando assim tudo de dentro, estava tudo exponencial,
cara falou, ó, exponencial, tá tudo lindo, 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 lindo. Se a gente não fizer isso de nós, antes de querer ajudar o irmão, a gente pode estar correndo esse risco que Jesus está dizendo aqui. Você está com travo, querendo tirar o cisco do outro. A gente precisa avaliar-nos todos os dias. Precisa todos os dias avaliar a nossa própria vida. Olha só o que John Stott vai dizer para nós, algo bastante importante. Precisamos ser tão críticos de nós mesmos quanto somos dos outros, e tão generosos para os outros quanto somos para nós mesmos. Isso parece incômodo para os nossos tempos, porque nós queremos ser, na verdade, que todo mundo seja menos crítico a nosso favor, e nós poderemos ser mais críticos para todo mundo. Só que é que a mesma medida que a gente quer que os outros, e Jesus vai falar isso mais na frente, que os outros nos veem, a gente precisa ver os outros também. Irmão, quer tirar cisco no olho do outro? Se coloca em condições para que o outro tire cisco do seu olho. É porque quando eu me coloco na posição de tirar cisco, eu estou dizendo para o outro, olha, eu estou vendo você. Mas coloca na condição para que o outro te veja também. Para ele dizer, eu estou à altura de te tirar também o cisco. Porque, bem da verdade, nós todos estamos precisando tirar um do outro. E isso a Bíblia diz. Carregai um do outro. Ajudai um ao outro. Repara, irmão, antes de eu e você amadurecer o pensamento em torno do outro, vamos parar e ver se é aquilo que a gente desejaria que o outro pensasse de nós. Vamos parar e analisar se é aquilo que a gente gostaria que os outros falassem de nós. Vamos parar e ver se é aquilo que a gente quer que os outros façam de nós. Isso é sério. Terceira lição. Olha o que fala o versículo 7. Não dê aos cães o que é santo, nem jogue as pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisam com os pés, e aqueles voltando-se, não estraçalhem vocês. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Lidar com os cães. Jesus sempre chamou espada de espada. Jesus não tinha meio termo com ele. É verdade ou verdade? Jesus não amaciava a verdade. Nós, no nosso tempo, queremos, sabe fazer o quê? Alargar o caminho que Jesus disse que é estreito. Jesus disse que o caminho para o céu é estreito. Nós, no nosso tempo, queremos alargar ele. Só que Jesus, desde o tempo dele, sempre disse que é estreito, e é estreito até a volta dele. E ele está aqui dizendo aqui, olha só, as coisas santas não se podem dar aos cachorros, aos cães. E as pérolas, que são as pérolas do Evangelho do Senhor, é pérola. A gente não pode gastar pérola com porcos, porque podem estraçalhar, podem pisar, podem desvalorizar. Sabe o que a gente, muitas das vezes a gente faz? O contexto aqui é algo bastante importante. Um contexto equilibrado, é porque Jesus começa dizendo, não julguem para não ser julgado, mas a propósito, aqueles também que cometem erro, não podem ser ignorados os seus erros. Não podem ser simplesmente taxados de igual para igual aqueles que honram e aqueles que desonram a palavra de Deus. Eu não posso simplesmente trazer para a igualdade aquilo que é desigual. Porque eu e você, meu irmão, nós precisamos saber que o nosso testemunho precisa ser conduzido com discernimento. Como o Spurgeon já falou e eu falei anteriormente, nós não somos simplórios, a nossa fé não é simplória, o Evangelho de Cristo não é simplório. Jesus, nesse pressuposto, estava dizendo para aqueles que insistentemente ouvem a palavra, mas fazem ouvido do mercador, não deixem que a palavra os transforme. Irmãos, não é para nós gastarmos. Jesus parece que está aconselhando os seus discípulos a distinguir com muita sinceridade. Quem honra a palavra de Deus merece a nossa atenção. Quem desonra a palavra de Deus merece o castigo do Senhor, porque a palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é equilibrada. A palavra de Deus é honrada. E não podemos jogar essa palavra de Deus para aqueles que decididamente não querem saber do Senhor.
Jesus está dizendo e aconselhando aos seus discípulos: olha, gastem tempo necessário com aqueles que querem a palavra de Deus, investem tempo fazendo discípulo. Esse texto, meus irmãos, parece-nos até que Jesus está dizendo: quem não quer, deixa para lá. Mas no seu contexto, ele é excepcional, porque a missão final de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. Jesus diz para nós pregarmos a palavra a todas as pessoas. Mas nós não podemos desvalorizar a palavra do Senhor. Nós não podemos viver uma fé divorciada da palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos da palavra do Senhor mais do que ar que nós respiramos. Qual a nossa postura? Pregar a palavra, fazer discípulos, fazer evangelismo, evangelizar, levar a palavra. A nossa resposta para as pessoas que insistentemente negam a Cristo, dão as costas a Jesus, é entregá-los ao Senhor. Nós precisamos entender que pacientemente, como Deus tem sido paciente conosco, a palavra de Deus precisa estar na nossa boca para aqueles que, como cães, têm pego a palavra de Deus, distorcido a palavra de Deus em seu benefício próprio. Como porcos, têm olhado para a palavra de Deus e menosprezado a palavra de Deus. Ainda que dá o desejo de fechar para eles a palavra, mas nós não podemos, porque Jesus disse: fazer discípulos, façam discípulos, preguem no tempo, fora de tempo, persistentemente, com paciência, da mesma forma que Deus tem sido paciente conosco, não tem nos acabado pelas nossas falhas e mazelas. Nós precisamos também dar essa resposta. Meu irmão, minha irmã, quarta lição, capítulo 7, versículo 7 ao versículo 11, diz assim: peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batem e a porta se abrirá para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quantos mais Pai de vocês que está no céu dará coisas boas a quem lhe pedirem. O ensinamento, qual é a nossa atitude para o nosso Pai Celestial? Promessa ou problema que Jesus está criando aqui? Repara algo bastante importante. Jesus já tinha falado no capítulo 5 sobre oração. Tanto assim é no capítulo 6 sobre oração. Tanto assim é que ele falou contra a hipocrisia na oração, voltado para fariseus, que usava de uma retórica em torno de oração, hipócritas, e tanto pela repetição intermináveis, infundáveis de vernáculos, que Jesus simplesmente teve que instituir sua própria oração modelo. No capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Jesus volta a falar novamente agora, no capítulo 7, sobre oração, para dizer para nós algo muito sério em torno disso, que a oração é séria, e nós precisamos orar. Jesus vem novamente trazer para a nossa mente, persistentemente, com repetição, se a gente pedir, se a gente bater, se a gente buscar, nós vamos ter. Jesus, ele nos encoraja efetivamente a perseverar em oração. Ele só não nos incentiva a perseverar, como ele nos dá promessa para nós orarmos. Então, uma igreja que não ora, ela está com problema de fabricação, como diz o outro. Se Jesus está insistentemente falando sobre a oração, e ele, para deixar bem claro, ele diz assim: gente, peçam, busquem, batam,
Orem, que vocês precisam. Jesus quer deixar isso imprimido na nossa memória. Irmãos, as promessas são expressas na declaração de Jesus. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Como se não bastasse esse efetivo encorajamento para a perseverança na oração, Jesus agora, ele ilustra essa necessidade de perseverar usando uma parábola de pai e filho. Jesus usa essa parábola para nos dizer o quanto a nossa oração pode ser respondida. E Jesus, novamente, de forma caricata, ele vai dizer: olha, vocês que são pais humanos, que são maus, vocês são maus. Maus por quê? Porque vocês são caídos, porque vocês são pecadores, naturalmente egoístas. Vocês sabem dar boas coisas, boas dádivas. Essa é a argumentação de Jesus. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas. Quanto mais o Pai Celestial, que não é mau, que não é egoísta, Ele dará boas dádivas. O Pai de vocês, que não é mau, que não é egoísta, Ele dará boas dádivas. Basta vocês pedirem, basta vocês baterem, basta vocês pedirem, baterem, que Ele vai conceder. Agora, se não recebe, por quê? Tiago vai dizer: porque não pede. Agora, por isso que eu digo que quando Jesus faz essa afirmação, pode ser problema, pode ser promessa. Tem muita gente que entende como promessa e ora, e tem muita gente que entende como problema e não ora. Quantas pessoas você já ouviu dizendo: olha, eu pedi a Deus tal coisa e não me deu, eu pedi a Deus tal coisa e não fez? Meu pai falou aqui certa vez: nós oramos pedindo Deus pela vida da minha mãe, oramos pedindo Deus para não tirar a perna dela. Ele tirou, e nem por isso Ele deixou de ser Deus, nem por isso Ele deixou de ser todo-poderoso. É como o irmão Paulo falou: eu orei para não ter pastor, mas Deus quis que tivesse pastor. E nem por isso Ele deixou de ser Deus, e nem por isso Ele deixou de ouvir a oração dele. Porque Deus é Pai, e o Pai sabe dar a boa dádiva. Agora, sabe qual é o grande mistério? Vou lhe falar qual é o grande mistério. É que a boa dádiva só o Pai sabe diferenciar. O filho não sabe. Por isso a gente pede e não recebe. Porque boa dádiva só o Pai sabe. Só o Pai Celestial sabe. Jesus disse: pede. E aí a gente pede com fervor, com fé, e Deus não faz. Deus não dá. Sabe por quê? Porque isso não é automático e nem é incondicional. Pedir e receber não é incondicional. Porque senão Deus tornava nosso escravo. Senão Deus se tornava nosso servo. Senão nós mandávamos nele e não ele seria o nosso Senhor. Senão ele seria nosso menino de recado. Senão ele estaria perdido. Sabe uma coisa? Peça, ele será dado. Não é uma promessa absoluta sem restrição. Você precisa estar em condição de receber. Você precisa estar na posição de receber. Você precisa estar na qualificação de administrar. Por isso você pede e não recebe. Pedir e receber não é como uma varinha mágica. Pegou e mexeu e aconteceu. Não. Muito bem, irmão. Muito bem. Rapidez aí. Então, algo que é muito importante. Eu e você, nós precisamos saber que o Senhor, que é um Pai Celestial bendito, Ele é bom, Ele dá apenas boas dádivas, aleluia.
E por ele ser bom e dar apenas boa dádiva, ele também é sábio. Obrigado, Deus abençoe. E ele sendo sábio, ele sabe quais as dádivas eu e você jamais estaríamos em condições de receber. Ele sabe que oração jamais nós estaríamos em condição de ver ser atendida. Certamente nosso Pai nunca iria nos dar, nunca iria nos atender algo que fosse nocivo, ainda que nós pedíssemos Ele com urgência e com repetição, pelo simples razão ou simples fato de Ele nos dar apenas boas dádivas. Irmão, você que é pai, se um filho numa crise de descontrole emocional chegar e querer e requerer você uma cobra, você vai pegar uma cobra e dar para ele? Que ele está pedindo você, mas está pedindo entrando em crise. Você não vai, porque você sabe o perigo que é uma cobra. Deus é a mesma coisa, você pode descabelar. Se ele sabe que é perigoso para você, Rúbius, ele não vai te atender. Sabe isso é o que? É demonstração de amor. É demonstração de cuidado, é demonstração de carinho. Isso é um pai amoroso. Se ele sabe que isso vai te fazer mal, se ele sabe que isso vai te tirar da presença dele, se ele sabe que isso vai te desconfigurar dele, ele não vai te atender. Meu irmão, minha irmã, se nós pedirmos coisas boas, ele dá. Se pedimos coisas que não são boas, ele nega. Somente ele sabe diferenciar o que é bom, o que é mal. Somente ele. Somente ele. Por isso o povo geme, o povo chora, o povo faz campanha, o povo faz isso, o povo... Deus faz o que ele sabe que é bom. Quantos de vocês já leram Abacuque? Irmão, Abacuque é um desafio para a leitura da igreja, irmãos. Se a gente não está prestando nem para ler Abacuque como desafio da igreja. Irmãos, Deus sabe o que é bom. Isso nos leva a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Precisamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz, porque Ele sabe aquilo que é bom. Ele sabe tudo que é bom. Seja respondendo com um sim, seja respondendo com um não, é motivo da gente agradecer a Ele. Precisamos ler a Bíblia, irmãos. Até o final do ano. É um desafio ler Abacuque, irmãos. Abacuque é um livro que você lê em 4 a 5 horas. Por que 4 a 5 horas? 1 hora, 2 horas no mais você lê Abacuque. Eu falei que você pode ler 2, 3, 4 vezes até o final do ano Abacuque. Tem irmãos aqui que já leram. O pastor Hélio mesmo já leu bem umas 3 vezes. Irmãos, por favor, vamos ler Abacuque. Quinta e última lição. Portanto, tudo o que você quer que os outros façam a você, faça você também. Faça também você a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Lei e profetas significava, no tempo de Jesus, todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia deles. Para Jesus, ele estava dizendo para os seus ouvintes, lei e profeta é como se ele estivesse dizendo a Bíblia de vocês. A Bíblia de vocês era resumido nisso. Tudo aquilo que você quer que o outro te faça, faça você também. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar aqui? É a regra áurea, a regra de ouro para a vida. Sabe uma coisa, meu irmão? É o ensino ético de Jesus. Pode ser resumido nisso. Tudo que você quer fazer, tudo quanto você quer que os homens façam, você precisa fazer. Essa palavra
é o resumo do ensino de Jesus. A grande verdade é que essa mesma palavra, esse mesmo resumo de Jesus, ela na verdade, na maior parte da história, ela foi interpretada de modo errado, negativo. Vamos ver algumas passagens negativas dela. Primeiro, o grande filósofo, o formador de opinião e teoria chinesa, Confúcio, olha só a mesma sentença contrária de Jesus. Confúcio vai dizer: não faça aos outros o que você não gostaria que lhe fizessem. Olha o contraditório aqui. O livro, na Bíblia Católica, existem livros apócrifos. E no livro de Tobias, capítulo 4, e o versículo 15, na Bíblia Pastoral, que eu tenho no meu gabinete, diz assim: não faça a ninguém o que você não quer que faça. Agora, na Talmud, que é simplesmente toda a Torá, ela vai dizer, o Rabino Leão, ele vai dizer assim, não faça ao próximo o que é odioso para você. Isso é toda a Torá, todo o resto é apenas comentário. Olha só, irmãos, todo mundo interpretado contrariamente o ensino de Jesus. Repara que ele vai dizer, e é tão contrário aquilo que Jesus está ensinando, é que para esses homens, é que a despeito de você fazer o bem ao outro, desde que o bem não te satisfaz, então você não faça. Ou se o bem te expõe, você não faz, porque você não quer que isso aconteça contigo. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo faz, Jesus não está dizendo não faça. Jesus está dizendo faça para o outro. É para você colocar em prática. Eles fazem o contrário, eles entendem o contrário. Sabe o que nós precisamos entender aqui? É que não basta evitar o mal, eles querem evitar o mal, mas Jesus está dizendo que nós devemos deixar o que nós estamos fazendo para ajudar o outro em suas necessidades. Nós precisamos fazer o bem. Isso é o ensino de Jesus. Faça para o outro o bem que você quer que o outro te faça. Fala do outro o bem que você quer que o outro fale de você. Arrume o que você quer que o outro arrume para você. Seja você aquilo que você quer ver no outro. É como eu costumo dizer, a mudança que você quer ver no mundo, seja você primeiro a essa mudança. Aí o mundo vai mudar. Você é a primeira mudança. Mudança que quer ver no seu trabalho, seja você essa primeira mudança. Em vez de ficar acusando os outros, seja você a mudança e deixa que os outros vejam a mudança em você. Meu irmão, minha irmã, a regra áurea transformará a nossa vida. Se a gente entender o que Jesus disse aqui, faça tudo o que você quer, que os outros te façam. Faça você também a eles. E isso tudo é o resumo da palavra, é o resumo da lei dos profetas. Sua vida vai mudar. Onde você estiver vai mudar. Quando você for o primeiro desígnio da mudança. Meu irmão, minha irmã, só te vai dizer algo importante também. É que muitas das vezes nós não conseguimos ser a mudança que a gente quer ver, porque nos nossos interesses, muitas das vezes o que nos guia é nossa vantagem própria. Mas o que ele nos orienta é que a gente viva. Agora, fazendo o contrário, deixa que nesses interesses com os outros, o que nos guie seja vantagem do outro. Que você quer ver de vantajoso em você, faça para o outro. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. É isso que John Stott com clareza nos ensina aqui. Meu irmão, minha irmã, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: se nós nos colocarmos de forma sensível no lugar de outra pessoa e desejássemos para ela o que nós desejamos para nós mesmos, nunca seríamos mesquinhos, mas sempre generosos. Nunca seríamos duros, mas sempre compreensíveis. Nunca seríamos cruéis, mas sempre amáveis. Isto é o que Jesus requer de nós. Senhor, agradecemos pela Tua palavra. Um sermão que parece tão duro aos ouvidos, mas tão necessário para o tempo. Mas é a Tua palavra.
Agradecemos ao Senhor, porque é desse jeito que o Senhor virá nos buscar. Prepara o nosso coração. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a consolação do doce Santo Espírito esteja em nós e conosco hoje e sempre. Amém.